Dar os primeiros passos no mundo dos investimentos pode ser uma dor de cabeça. Quanto mais não seja porque a pouca informação disponível não é a mais fácil de digerir e decidir avançar, que implica colocar em linha o dinheiro que custou a ganhar e juntar, é difícil. E bem, o início de um novo ano é sempre uma altura de mudança capaz de gerar uma motivação extra para atingir objetivos, entre os quais costumam estar alguns relacionados com a melhoria da situação financeira pessoal. É pena com a vida a voltar à normalidade, esta força se ir perdendo e o esforço pelas conquistas se ir diluindo mês após mês. Algo que não acontece quando o motivo pelo qual se inicia está bem presente. É precisamente isso que pretendo atingir com este vídeo. Transmitir a verdadeira razão que torna o investimento imprescindível, os riscos a si associados, os conceitos essenciais antes de o fazer e o passo a passo para que este 2024 se torne o ano do início da jornada. Normalmente, antes de sequer se pensar em alocar o nosso dinheiro no que quer que seja, a primeira questão a surgir é: porquê investir? A resposta clássica, frequentemente utilizada em trocas de ideias sobre finanças pessoais e investimentos, seria, claro, para pôr o dinheiro a trabalhar para nós, que geralmente implica a ideia de fazer crescer o património através de várias oportunidades de investimento, em vez de o deixar ficar parado. Mas em que é que isso consiste? Porquê é que é relevante? Porquê é que não se pode simplesmente deixar o dinheiro na gaveta ou no banco? Poder pode. O problema é a ocorrência de um fenómeno chato chamado inflação que resulta na perda do valor do dinheiro ao longo do tempo. Aliás, isto é algo que já abordei frequentemente em vídeos passados, tal como muitos dos tópicos que vou mencionar nos próximos minutos, mas que nunca conjuguei em simultâneo e de forma tão resumida e simplificada. Depois, se no final quiserem entrar em maior detalhe em alguns destes conceitos, vou deixar na descrição uma lista com os links para os vídeos onde cada um é explorado em detalhe. Tecnicamente falando, a inflação consiste no aumento generalizado dos preços dos bens e serviços que consumimos no decorrer da nossa vida. Na prática, significa que se formos ao supermercado hoje com 300 € na conta, saímos de lá com um carrinho quase cheio. Se fizermos o mesmo com exatamente as mesmas notas daqui a 5 anos, provavelmente já só trazemos 2 ou 3 sacos. E isto não acontece só em períodos de crise. Ouve-se mais nestas alturas críticas porque a subida percentual é superior e assusta as pessoas, mas a verdade é que é um fenómeno constante. Mantido num nível de 2% ao ano, é até mesmo considerado saudável para a economia. Surge um problema, sobretudo em Portugal, o facto de não se ver refletido um aumento ao mesmo ritmo dos salários. É aqui que entra o investimento enquanto um hábito financeiro que pode ajudar a combater esta subida. Em vez de se manter o dinheiro parado no banco ou debaixo do colchão, aplica-se o capital em ativos financeiros capazes de valorizar e que, como consequência, gerem um retorno idealmente igual ou superior à taxa de inflação. Naturalmente, isto não deve ser tido em conta como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. Há várias classes de ativos pelas quais se pode optar: as ações, as obrigações, as matérias-primas ou commodities, as moedas, enfim, não faltam alternativas. De entre todas, na minha opinião, a que se enquadra no perfil de uma grande maioria de quem está a começar é a primeira, as ações. Não porque sejam universalmente a melhor opção ao nível do potencial de retorno e da sua relação com o risco, mas sim porque são relativamente fáceis de compreender e as barreiras à entrada são quase inexistentes. Ou seja, os montantes necessários para começar quando se decide aplicar capital numa destas participações, a burocracia pela qual se tem de passar e o tempo entre ponderar, investir e conseguir levar essa ação a cabo são todos muito reduzidos. Se for a nossa vontade, podemos dar o primeiro passo na construção de um portfólio de investimento com apenas alguns euros e uns cliques a partir do telemóvel em menos de 5 minutos. Claro que antes disso convém perceber o que é uma ação. De forma simples, é uma pequena fatia de uma empresa que indica o direito da nossa posse sobre essa parte. As empresas emitem estas fatias para angariar dinheiro para vários fins, nomeadamente a expansão do negócio. À medida que, chamemos-lhe, o bolo cresce e tem bons resultados, também o valor desta pequena parte pode aumentar, sendo possível ganhar dinheiro por duas vias de que vamos falar daqui a pouco. Do outro lado da moeda, se a corporação não tiver um bom desempenho, o tamanho da fatia também pode diminuir, resultando na perda de capital. É por isso que torno sempre claro que ao investir o capital está em risco, na medida em que o valor dos nossos investimentos pode subir ou descer. Torna-se absolutamente essencial uma pesquisa própria antes de aplicar dinheiro num qualquer ativo ou utilizar qualquer serviço para essa finalidade. Falo de um serviço porque, para avançar com estas aquisições, é necessário recorrer a um intermediário financeiro que permita o acesso ao mercado de ações. Podem ser os bancos tradicionais ou as corretoras, sendo que uma das diferenças mais significativas entre os dois são as comissões cobradas, por norma muito superiores nos primeiros. Entre as várias corretoras que já operam em solo português, uma das que considero mais fáceis de navegar, excelente sobretudo para quem está a começar,
é a Trading 212, o patrocinador deste vídeo. No leque dos seus muitos benefícios, aquilo que mais me faz gostar de a utilizar é a aplicação com uma interface claríssima que simplifica e muito o início. Isto faz mesmo toda a diferença porque acreditem que o processo se complica bastante quando se recorre a plataformas enigmáticas que não há pouca. Se ainda não tiverem criado conta e o quiserem fazer de forma 100% gratuita, podem seguir o primeiro link da descrição ou ir à página da Trading 212 na internet. Seguindo o link na descrição ou utilizando o código ZOIO na secção Usar código promocional dentro da app, recebem ainda de oferta a fração de uma ação com um valor até 100 euros. E mesmo se depois de criarem conta ainda não sentirem a preparação necessária para investir, também tenho boas notícias. À data da gravação deste vídeo, a Trading 212 está a remunerar os fundos em euros que estiverem depositados na nossa conta, mas não investidos, a 4,2% ao ano, pagos diariamente. A melhor parte é que não há qualquer montante mínimo necessário, não tem um período mínimo de depósito e pode ser levantado a qualquer altura. Quanto às formas de ganhar dinheiro, no fundo, aquilo que toda a gente quer saber, existem as tais duas vias. Uma delas é a valorização de capital ao longo do tempo, que acontece quando compramos uma ação num determinado momento e a vendemos mais tarde por um valor superior àquele pelo qual pagámos, encaixando uma diferença que é o lucro da operação. A outra é a geração de rendimento, que se materializa através do recebimento de dividendos. Nada mais nada menos que a distribuição dos lucros das empresas pelos acionistas que a financiaram, confiando em si o seu dinheiro. Com estes conceitos básicos em mente, está na altura de passar à prática com mais consciência e conhecimento com este guia passo a passo. Depois de se criar conta numa corretora e de se depositarem fundos na nossa conta por lá, é preciso selecionar por que ações distribuir esse capital, ou por outras palavras, escolher onde investir. E se já pensaram nisto, o mais provável foi terem tropeçado num mar de opções assoberbante que, por ser tão grande, pode até causar algum receio e, por consequência, parálise. Não é de estranhar, existem milhares de empresas com participações disponíveis para compra. Só na Trading 212 são mais de 13 mil opções. A questão é então, como é que se identifica as melhores? De facto, é uma tarefa difícil. Na maior parte das vezes, nem os maiores fundos de investimento do mundo, com profissionais de topo que dedicam 100% do seu tempo à procura de oportunidades, o conseguem fazer. Por essa razão, a meu ver, a opção mais racional para quem quer investir, mas não domina o mundo financeiro como a palma da sua mão, nem passa horas do seu dia a ler notícias das múltiplas indústrias, relatórios de contas e por aí em diante, são os ETFs, ou Fundos de Investimento Cotados em Bolsa. A forma mais fácil de explicar em que consistem é pensando neles como um cesto com vários ovos, ou ativos. Ações, por exemplo, escolhidos de acordo com critérios ou uma estratégia definida pela entidade emitente. A principal vantagem de olhar para estes fundos de investimento, ao invés de títulos individuais, é a diversificação instantânea, facilitada e de baixo custo do nosso investimento, porque em vez de nos expormos apenas a uma entidade, diversificamos o risco ao diluir o dinheiro por vários ativos. Uns podem ter um desempenho melhor, outros pior, e nesta dinâmica os resultados vão se balançando. Esta é uma das regras fundamentais do investimento para reduzir o grau de risco. Há muitos ETFs por onde escolher, dependendo da nossa preferência pessoal quanto ao mercado, indústria ou geografia em que mais nos fizer sentido focar. Ao abrir a aplicação da Trading 212, é possível ver uma lista com alguns dos mais populares. Basta clicar na lupa, fazer scroll para baixo e selecionar ETFs mais populares. Um deles, de que já falei em pormenor num vídeo passado, é o iShares Core S&P 500, que se encontra um bocadinho mais abaixo. É idêntico ao primeiro da lista, mas está cotado em euros em vez de dólares e replica a performance do S&P 500, um índice de mercado que acompanha o desempenho de 500 empresas americanas consideradas representativas da economia dos Estados Unidos e, em parte, do mundo. É um ativo que, nos últimos 26 anos, segundo a McKinsey & Company, uma das consultoras mais prestigiadas do mundo, gerou, em média, retornos anuais já ajustados à inflação a rondar os 6,8%. Obviamente que este desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Se na aplicação o selecionarmos, podemos ver que o preço de cada participação é de aproximadamente 450 euros, que por norma é um montante acima do desejado para quem está mesmo no início. Felizmente, uma das outras grandes mais-valias da Trading 212 é a possibilidade de aquisição de ações fracionadas, ou seja, comprar apenas uma parte de uma ação em vez da sua totalidade, pagando, obviamente, o preço correspondente, sendo que o valor mínimo a aplicar na Trading 212 é de apenas 1 euro. Depois de identificado o título ou títulos onde queremos investir, só é preciso seguir 7 passos rápidos para efetuar a sua compra através da aplicação. A partir do ecrã principal, pesquisar o ativo desejado na lupa, que neste caso, a título de exemplo, pode ser o iShares Core S&P 500 que acabámos de ver. Nesta lista, selecionar o certo, clicar em comprar, escolher o valor a aplicar ou o número de ações a adquirir, vou escolher 20 euros,
depois rever ordem e finalmente enviar ordem de compra. Como se pode ver, não é mesmo nada do outro mundo. Agora, o que é que se faz depois de comprar participações? A resposta verdadeira, que muitas pessoas não gostam de ouvir porque sentem que atividade é igual a potenciais resultados, é: espera-se e com calma e paciência deixa-se o dinheiro trabalhar sobre si próprio. Se tiverem interesse em perceber porquê, sugiro uma breve pesquisa no Google pelos efeitos do juro composto. Dito tudo isto, quero frisar que investir em produtos financeiros não é de forma alguma uma fórmula mágica para um enriquecimento rápido e garantido. É sim um mecanismo que, utilizado corretamente, pode ajudar, no mínimo, a preservar o capital. Começando cedo e mantendo o hábito enquanto crescemos e vamos ganhando cada vez mais dinheiro, quer seja pela progressão na carreira, a trabalhar por conta de outrem ou através de um negócio próprio, é realista poder vir a juntar um montante simpático que um dia pode fazer a diferença, mais ou menos significativa, dependendo de um conjunto de variáveis que já explorei em muito mais pormenor noutras ocasiões, que, como disse no início, vou deixar listadas na descrição. Caso queiram ficar a saber mais sobre dois dos ETFs mais conhecidos, pelos quais uma grande maioria opta, muitas vezes sem perceber a 100% a diferença entre ambos, recomendo que vejam de seguida este vídeo onde comparo as várias características de cada um deles. Espero que tenham gostado deste guia e, nesse caso, peço-vos que subscrevam para não perderem os próximos vídeos sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.